Pronto, agora já estamos ao vivo. Olha, as três já estão postos aqui no nosso ao vivo de hoje. Tudo bem, meninas? Eu Tudo, não tô- tudo bem. Depois de um dia longo no domingo, Mas um dia longo bom, né? muito bom, muito importante também, né? Muitos atos É, na rede social e atos de rua também, né? pois é, esse bate-papo, Janaína, que eu te recebo aqui, e recebo também a Jéssica, que é a nossa intérprete em Libras. Já apresentar para todo mundo, a Jéssica formou aqui em Campo Grande mesmo, em letras, e fez especialização, e já há 7 anos trabalha com tradução e interpretação em línguas, né? Em Libras. E está aqui para ajudar a gente, né? Eu até vou contar uma coisa legal, que hoje ela me proporcionou, que foi muito bacana. A Nicole, que é uma surda, né? Ela soube que a gente está sempre muito envolvido com essa questão da pessoa com deficiência. E aí ela disse, Luísa, você tem um sinal? Eu falei, não, não tem um sinal. Nenhuma pessoa surda te deu um sinal? Eu falei, não. Aí ela disse, não, então nós vamos arranjar um sinal para você. O sinal, não sei se você sabe disso, Janaína, você sabe? É uma maneira, Não. não, é uma maneira do surdo se comunicar, tipo um apelido, com outra pessoa surda ou com ouvinte, Hum, mas que a pessoa esteja naquela comunidade de alguma maneira, né? Então, assim, eu não sou surda, mas eu defendo a questão da pessoa com deficiência, e hoje a Nicole me deu esse sinal. E aí eu tenho que levar esse sinal sempre para mim, né? Ele vai ficar permanente. E é uma identidade, é como se fosse um apelido. Eu sou Luísa e meu apelido seria Lu, por exemplo, entendeu? E aí o sinal é hum, mais ou menos isso aqui, vamos ver se eu não erro, assim, eu sei. entendeu? Ela viu a minha imagem e tal, e falou, o cabelinho liso, né? Então ela fez assim, e o óculos, porque eu tô sempre de óculos, né? Então esse é meu sinal, agradecer muitíssimo a Nicole, não sei se ela está aqui acompanhando a gente, mas se ela não tiver, receba os beijos nossos, né, Janaína, desse amor tão Hum. fraterno assim, né? E ela podia fazer Não, um para amei, você, amei. Nicole, né? A Nicole podia fazer um para você, né, Janaína? Não Sim, é? sim, eu É. adoraria. Eu acho importante, assim, a primeira live que eu vi, que eu estou participando, que teve a preocupação de ter a intérprete, né? Então, isso é importante, né? A gente debater É. política, mas debater de forma inclusiva, inclusive para Pois atender a todos é. os públicos. É, Não? assim, Parabéns. obrigada. A todos a gente não atende, mas assim, vamos avançando, né? Pelo menos os surdos estão aqui com a gente, estão acompanhando e tal, e é bacana, fica. É também o registro desta dimensão, que é preciso superar as barreiras comportamentais e fazer a efetiva inclusão. A gente já está batendo papo, eu nem apresentei, né? Hoje a nossa live vai falar do orgulho e da resistência LGBT. Aí tem LGBTI, LGBTQI+, enfim, até a Janaína vai nos ajudar a entender um pouco essa questão. Tem gente que acha, meu Deus, vai incluir tanta letrinha até quando que vai ser, né? Outros acham que não precisa disso, que a gente já espelha, né, bastante a população e tal, as pessoas com a sigla mais genérica, que é LGBT, né? Mas vamos lá, LGBTI+, e tal, a Janaína vai nos dizer. E hoje é dia da gente falar de orgulho e de resistência, assim que a gente resolveu chamar, até com a cooperação da Janaína, essa live. Orgulho, porque é preciso ter orgulho, né? A gente precisa ser orgulhado que é, sempre, né? E resistência é necessidade, né? Necessidade ainda de resistir a uma coisa que parece absurda, que é a intolerância que a pessoa tem com o outro, com a maneira do outro ser, com as suas escolhas e com as suas escolhas mais essenciais, que é os seus afetos, a sua sexualidade, enfim, com aquilo que ela arbitrou para ela. O outro quer interferir e, inclusive, machucar, oprimir, excluir, provocar dor, inclusive provocar morte, né, assassinatos, e já registrando desde o começo que é preciso conversar sobre isso, porque o Brasil tem uma estatística grave de agressão às pessoas que são LGBTs, e isso é um recorde mundial. Quero apresentar rapidamente a Janaína. A Janaína, ela é secretária nacional LGBT do PT, ou seja, assim, né?
Primeiro, parabenizar o PT, né, porque fez a secretaria em 2015, não sei, 2017, não lembro direito, mas, assim, 2017. é um avanço. 17, que coisa boa. Já tinha, né, um setorial, vamos dizer, há muitos anos, discutindo, mas, enfim, a secretaria coloca num nível, né, a discussão da questão LGBT, de direção de partido, né, de visibilidade, e também ajuda o partido a formular políticas a partir. Luísa, eu não estou ouvindo você. Não estou ouvindo. Oi, Luísa. Agora sim, né? Oi, agora sim. Jéssica, tá aí, né? Tá nos Sim. ouvindo? Agora sim. Tá, então tá bom. Bem, já apresentei a Janaína, já apresentei a Jéssica, já contei até da Nicole, que me fez esse presente, e a Janaína fazer um vínculo com Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já esteve aqui em 2015, assim nos conhecemos rapidamente, porque ela veio apoiar pela Secretaria das Políticas Públicas para as Mulheres, que estava organizando a Conferência Nacional de Mulher, a última conferência, que teve meio na marra lá no final de 2016, né, em 2016, e a Janaína veio ocupar a fase municipal, nos ajudar com a fase municipal ou estadual, eu não me lembro direito. Aí nós a conhecemos. A Ana Cláudia Ledesma tem uma memória danada. Na hora que a gente falou desse tema, ela falou: não, a Janaína está por dentro da história, pode nos ajudar muitíssimo. E agradecer a Ana Cláudia Ledesma por ter feito o contato. Bem, esse espaço é meio de escuta, sabe, Janaína? Eu, como você sabe, sou pré-candidata a vereadora. Nós estamos, nesse momento das pré-candidaturas, organizando a abordagem que nós vamos fazer na campanha, as coisas mais importantes que devem ser discutidas. Entre elas, nós achamos que deve ser discutida a questão LGBT. Essa questão precisa também, no âmbito municipal de Campo Grande e das outras cidades, estruturar para que a gente avance nas conquistas que você vai nos ajudar a debater aqui. Então, é espaço de escuta. Eu já falei bastante, então vou passar para você falar um pouco para a gente, o que eu acho que você poderia começar dizendo, como é que é essa data que nós comemoramos ontem, como que ela surgiu, enfim, qual o seu significado, qual a importância de manter esta comemoração, ou este evento, ou esta data como uma data de luta, né, e dizer para a gente qual que é essa realidade que o Brasil tem em relação à pessoa LGBT, né, e o que a gente precisa fazer. Então, vai falando à vontade, a gente também vai fazendo aqui do jeito que você comanda, de uma maneira que possa ser mais útil possível a nossa conversa, para nós e para todos que estão nos acompanhando agora, tá? Fique à vontade. Então, boa noite, Luísa. Quero primeiramente agradecer o espaço, o carinho. A gente se falou esse final de semana, inclusive conversamos um pouco. Primeiro, fico muito feliz, né, com a sua pré-candidatura. Eu acho que a gente precisa ter mais pessoas que tenham compromisso com as pautas sociais, com as pautas de direitos humanos, né, perfis que consigam, de fato, ter um olhar progressista, inclusive respeitoso. Então, parabéns por colocar seu nome à disposição e agradecer esse espaço aqui. Então, 28 de junho é o dia do orgulho LGBTI, né, como algumas organizações aqui no Brasil têm incluído as pessoas intersexo. O dia 28 ele ocorreu em 1969, num bar chamado Stonewall, que era um bar frequentado pelo público LGBT, GLS, naquele tempo que eles chamavam, mas tinha aí a inclusão, né, dos gays, das lésbicas, das travestis, das transexuais. Então, era um espaço. Os Estados Unidos eram ainda um país muito conservador com esse debate,
e era um espaço, em tese, seguro para que você pudesse demonstrar seus afetos, você pudesse se relacionar com outras pessoas. E, constantemente, a polícia tinha um papel, que era o papel de tentar e coagir o público que frequentava esses bares. Não era só o Estonião, eram vários bares em que o público LGBT era perseguido. Até que um momento as pessoas cansaram, que é isso, né? Uma hora você cansa de viver as opressões e resolveram reagir às agressões. Importante deixar registrado que não houve nenhuma morte, né, nesse ato de revolução, que alguns chamaram de revolta, eu chamo de revolução, um momento que todo mundo gritou e disse, ó, cansamos, não vamos mais ficar no armário, vamos lutar pela nossa existência. E um ano depois ocorre a primeira parada, né, LGBT, na caminhada política de luta por direitos civis da população LGBT, e que acaba se expandindo para a Europa. Aqui no Brasil, esse movimento ele demora um pouco a acontecer, porque nesse mesmo período a gente vivia uma outra forma de opressão, outras opressões causadas pela própria ditadura. Então, mas a gente vai ver um pouco mais lá na frente que aqui no Brasil a gente teve uma atuação muito mais nesse campo. Depois, ali para 1978, você começa a ter ali a primeira organização recipiente de movimento, que as pessoas vão chamar de Somos, e aí daí o movimento LGBT brasileiro começa a caminhar, a se expandir pelo país, e a gente participou de atos sindicais, a gente participou do ato de mulheres, a gente participou dos atos do movimento negro. Nesse período ainda não havia um movimento LGBT muito consolidado, mas havia LGBTs na luta pelo enfrentamento contra o machismo, o racismo, direitos trabalhistas e etc. É bom, aí você trouxe um pouco desse elemento, né? O orgulho LGBT, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, ele é internacional, ele não é um calendário nacional, ele é internacional. Então, internacionalmente, você inclui esses vários. O mais é para que todos e todas, ou qualquer outro movimento que possa surgir, se sinta incluído da luta. O movimento LGBTI, no Brasil, sempre teve essa característica muito forte de se incluir na luta e se somar na luta. Mas, no Brasil, a última conferência nacional LGBT, esta conferência manteve as siglas, que era LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e pessoas trans. Pode ser tanto feminina quanto masculina. Então, o dia 28, todo mundo fez um movimento LGBTQ+, assim. Aqui no Brasil, nós temos movimento de pessoas intersexo organizadas, nós temos um movimento de pessoas assexuais também organizada. Aqui também tem um movimento queer, mas ele está num outro modelo organizativo, não é a turma não está inserida necessariamente no movimento, mas ainda quem incide muito forte no Brasil são essas siglazinhas, que é o LGBT. Então, é importante também a gente falar para as pessoas que há diferença entre a orientação sexual e identidade de gênero. Eu participei de uma live uns dias, e aí a pessoa me perguntava se havia diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. Então, gente, orientação sexual está ali na caixinha da pessoa heterossexual, da pessoa homossexual, que pode ser a lésbica e o gay, e das pessoas bissexuais. E aí, os bissexuais, também existe um outro movimento, porque assim, se descreve as pessoas bissexuais que elas se relacionam com os dois gêneros, né? O gênero dito masculino e feminino na concepção binária, né? As pessoas pansexuais seriam pessoas que se relacionam com as pessoas independente do seu gênero, independente da sua identidade de gênero também. Então, a identidade de gênero, você vai ter ali nessa caixinha as pessoas travestis e as pessoas transexuais, que pode ser masculino ou feminino. É importante aqui a gente desmistificar um pouco essa coisa de que pessoas transexuais é a chamada ideologia de gênero, que os setores conservadores, Luísa, adoram apontar, né? Então, a gente traz os elementos que as pessoas transexuais elas lutam pelo seu reconhecimento a partir desse gênero, e não gênero determinante social, cis, que é aquele gênero, o cis que é o biológico, né?
Não é a partir disso, a luta é para se reconhecer a partir desse olhar que essa pessoa está. Por isso a importância do uso do nome social. E se as pessoas têm dúvida, que perguntam muito, mas eu não sei, é menino, é menina, né? Você tem dúvida, pergunte como a pessoa quer ser chamada. Pergunte. Não tenha medo de perguntar. Se você tem dúvida, você pode usar também formas coloquiais do nosso português que não te leve, não te remeta a gênero, né? Não precisa dizer ele ou ela, aquela pessoa, você não precisa estar associando também. Então, e aí essa coisa da luta desse contexto binário, a gente vai ter as pessoas não binárias também, né? E as pessoas não binárias são pessoas que lutam para desconstruir essa concepção de gênero, essa coisa muito biológica, né, do masculino, do feminino, para desconstruir essa estrutura social que a gente estabelece, né, o papel do menino, o papel da menina. Então, assim, as pessoas não binárias tentam desconstruir. Então, independente do que você pode ver, eu posso me expressar, eu posso me vestir de N maneiras, não confundir isso com identidade de gênero, tá? Mas que isso não pode ser um determinante. Então, eu, por ser menino, tenho que usar azul, e ela, por ser menina, tem que usar rosa. Então, luta para essas desconstruções sociais, patriarcal, misógina, machista, que fica nos determinando o papel social que a gente tem. Mas aí as pessoas podem ficar muito tranquilas. Como eu disse, tem organizações que usam LGBTI para a inclusão das pessoas intersexo, mas tem pessoas que, a grande maioria do movimento ainda usa o LGBT, que é o que foi tirado na última conferência. Eu não sei se a gente, nesse governo, eu sei que nós não teremos nenhuma conferência LGBT, não vamos então, a não ser que o movimento social resolva, né, criar sua, né, e fazer esse movimento no sentido de debater outras inclusões, mas as pessoas podem ficar muito tranquilas. Eu acho que as pessoas têm que se preocupar menos com a letra e se preocupar mais como é que pode contribuir com a luta. E o que você falou, a gente precisa estar à vontade, né? São pessoas, né? É tanto preconceito, né? Tanta discriminação, que todo mundo fica com medo até de ser confundido, que é uma coisa absurda, né? Você precisa ficar se afirmando, ou exigindo que os outros se afirmem. Escuta, o que você é? Por que você não sai do armário? Ou não sei o quê, que é um absurdo. A intimidade das pessoas, a vida das pessoas, ela revela como ela quiser, se ela quiser, e isso tem que ser muito respeitado. Mas não é possível que a gente afaste a pessoa por suas opções do direito, dos seus bens, das suas possibilidades de desenvolvimento individual, da sua segurança até física, né? Então, já emendando aí, Janaína, como é que o Brasil trata a pessoa LGBT? Né? Como é que vivem as lésbicas, gays, travestis, transexuais, né, bissexuais? Como é que essas pessoas são tratadas na escola, no ensino escolar ou mesmo nas universidades? Como é que essas pessoas são tratadas nas oportunidades de trabalho? Como é que essas pessoas curtem uma balada, se elas podem, enfim, jogarem à vontade até meia-noite numa praça, ou o tipo de esporte que ela acha que é bacana? Como é que o Brasil trata a pessoa LGBT? É importante a gente dizer isso, porque tem gente que acha que não está acontecendo nada, né? Tem gente que acha que está tudo bem, que, né, você é só negar, né? Igual o Bolsonaro nega tudo, né? Nega que tem pandemia, né? Nega o horror que é o governo dele, enfim, e aí não avança, né? Então, nesse sentido que você podia nos falar que realidade nós temos, que é para depois, daqui mais um pouquinho, a gente dar uma pensada em como que o movimento está pensando avançar, mesmo com a dificuldade do governo Bolsonaro, como é que a gente vai achar instrumentos estratégicos para avançar na luta, né, e termos um país muito mais generoso com todas as pessoas, né? Então, diz para a gente, então, o que é a resistência, né? Como é que as pessoas LGBTs e o movimento devem fazer para resistir? Então, o Brasil ainda é o país que mais mata a população LGBT no mundo, que tem registro, né? Eu quero dizer que, de forma muito contraditória, esse mesmo país que mais mata é o mesmo país que mais consome pornografia de pessoas trans. Olha, né? Olha a contradição né? desse campo, esse campo moral que tantas pessoas trazem como elemento.
Eu acho que é importante as pessoas compreenderem que quando a gente fala de morte, gente, e é muito comum as pessoas dizerem isso, mas todo mundo é morto, todo dia a gente morre, todo dia... Gente, nenhuma violência, na minha opinião, pode ser algo que nós devemos naturalizar. Essa é a minha primeira opinião. Mas quando se trata da questão LGBT, as mortes, elas têm requinte, elas têm como objetivo o crime de ódio. É o teu ódio que te move a matar, a agredir, a ferir, a expulsar de casa. É a tua incompreensão sobre uma outra pessoa, um outro indivíduo, uma outra vida, é que acaba por sofrer uma série de consequências. Então, assim, quando a gente diz que o país é o que mais mata, a gente precisa falar, por exemplo, da condição das travestis e transexuais de permanência na escola. Sabe? E, às vezes, assim, o que parece... Imagina, Luísa, eu vou lá e você todo dia diz assim, olha, eu preciso usar o óculos para poder ver melhor o que está escrito no quadro. E o professor todo dia te dizer o seguinte, você tem que tirar o óculos. Você não pode usar o óculos. Então, imagina aquela pessoa, aquela travesti, aquela transexual que está ali todo dia pedindo para ter o seu nome social respeitado no ambiente escolar. É um nome social. Me diga você, o que isso vai ferir você respeitar a pessoa e chamá-la como ela quer ser identificada, como ela quer ser vista. Sabe? Ela quer assegurar a sua dignidade no nome. Me chame de Maria, me chame de Francisco. Aonde isso te fere? Mas isso é motivo para setores conservadores acharem que o processo dessas pessoas é um processo de ideologia. Não é um processo de ideologia, é um processo de vida. As pessoas querem respirar, querem ter o direito de respirar, querem ter o direito de não viverem oprimidas. Quando a gente fala do ambiente da escola, a gente está falando do bullying. Então, o bullying não é um processo natural. Do mesmo jeito que não é natural você, pai e mãe, achar que seu filho pode apanhar na escola, não é natural também a gente permitir que haja preconceito em sala de aula, que o nome social não seja respeitado, que as pessoas possam agredir aquela pessoa por ser diferente, por não estar na caixinha da heteronormatividade. Quando a gente fala de violência, eu dei vários casos hoje mais cedo, a gente tem, por exemplo, o caso da Dandara, do Ceará. Dandara foi espancada por uma hora, morta, né? E a polícia ia dar o caso dela como um caso de dívida de drogas. Olha como as coisas são. Uma pessoa passa 1 hora sendo torturada, executada, e essa é a relação final que você vai fazer sobre aquela imagem, aquela pessoa que não está mais entre nós. O vídeo vazou, ou seja, quando eu digo vazar, gente, eles agrediram, torturaram ela gravando tudo, gravando, chamando de viadinho. Ali você vê, só no discurso deles, que o discurso era um tom de ódio por Dandara ser uma travesti. Você percebe? O juiz percebeu, todos perceberam. O vídeo não tinha... Mas por que ele grava? Eles gravaram, eles, porque eram vários. Eles gravaram porque o sentimento é de impunidade. Eu vou gravar porque o LGBT não precisa ser visto como parte da sociedade, não precisa ser visto como ser humano. Se eu matar, não faz diferença. Sabe, essa coisa da impunidade. Então, quando vaza o vídeo, o mesmo vídeo que eles gravaram, eles não puseram mais, eles não conseguiram mais negar que as motivações eram transfóbicas, né? Mas o caso da Dandara é o caso de várias travestis e transexuais. Quando você tem uma mulher lésbica que é violentada sexualmente, porque o objetivo de violentá-la é corrigir ela, porque na cabeça desse doente, ela vai ser corrigida se ela for violentada, ela vai aprender a ser mulher, isso é violência. Nossa, sabe? Quando é muito violento. O casal de gay está andando de mãos dadas, e leva, sabe? Que foi o caso de São Paulo que todo mundo viu, que foi uma lâmpada na cara, só porque estava de mão dada. Isso é violência. Nós não estamos falando de privilégio. Estamos dizendo o seguinte: se você estiver com seu esposo, né? Se a companheira estiver com o esposo dela, ou se o esposo estiver com a companheira dele,
você não precisa se preocupar em andar de mãos dadas, porque você não vai apanhar por isso. Mas um LGBT pode apanhar por isso, se andar de mão dada. Então, se a gente fala que o Brasil é um país tão democrático, que o Brasil é um país de todos e todas, sabe, não podemos permitir nenhuma forma de violência. Não é privilégio, gente. O que a gente está lutando é por direitos, é o direito de ir e vir, o direito de existir. E essa violência, ela é uma violência constante nas nossas vidas. Ela é receosa. Eu não ando de mão dadas com a minha companheira. Não é que eu não queira, mas eu acho mais seguro não andar. E quando eu decido não andar de mãos dadas com ela, porque eu acho mais seguro, eu sofro uma outra violência, que é a violência silenciosa de não poder ser eu em qualquer ambiente. A gente está falando dessas violências, que podem ter grandes ou pequenas intensidades, mas elas se dão fruto da orientação sexual e identidade de gênero. Você tem direito de ser heterossexual. Eu quero ter o direito de ser homossexual. Isso, é o direito. E assim, a nossa orientação sexual, gente, não é assim. Você, Luísa, ninguém acorda dizendo assim, hoje eu vou ser heterossexual e vou sair de casa. Nós não acordamos dizendo assim, nós vamos ser homossexual. Hoje eu vou... eu sei lá, tô cansada, vou namorar com uma mulher. Não é isso, gente. Tem afeto, tem desejo, tem amor, como tem nas relações heterossexuais. Então, nós estamos falando de luta, de direitos civis básicos. A gente não quer... De existência, né? A gente não quer enfrentar ninguém, a gente quer direito de viver como todo mundo vive, com os mesmos direitos, de poder demonstrar afeto. Claro, sabe, de constituir a tua família, né? Isso, e nós somos parte da família, nós também temos família. Gente, isso, família não muito é importante só papai falar. e mamãe, não é só papai, mamãe e os filhinhos. Eu fui criada numa família que tinha meu pai, minha mãe e meus irmãos, sabe? Esse conceito de que eu vou, porque faltou um pai é porque faltou uma mãe, não existe isso, não faltou na minha vida. Fui muito bem educada pelos meus pais, meus irmãos também, que são heterossexuais, né? Mas eu quero dizer que há outras formas de família. Minha avó criou minha mãe e meu tio sozinha. Sabe? Pois é. Às vezes... Desculpa, Janaína. Não, mas só para comentar com você, bem que eu amarrei aqui, porque eu não estava aguentando aqui. O meu cabelo me incomoda, tem uma hora que eu tenho que amarrar. Mas, Janaína, o que você está dizendo é importantíssimo, porque nós não estamos falando de política pública, nós estamos falando de realidade brasileira, das pessoas, você está falando da tua realidade. Eu soube que você é casada com uma companheira há 20 anos quase, né? Então, assim, 20 anos vivendo. Então, é preciso que as pessoas... E o pior é que a gente sabe que as pessoas conhecem o comportamento, a composição das famílias de quem é LGBT. Como que não? Você não tem vizinhos? Você não tem amigos? Você não influencia no seu ciclo social? Então, não há dúvida. Qual é o problema de duas mulheres se casarem? Qual é o problema de dois homens se casarem? Qual é o problema de eu ser trans? Qual é o problema, né? O que isso te incomoda? Então, para você ver que como é que nós precisamos dessa data e nós precisamos estar mobilizados sempre para avançarmos nas conquistas, porque a realidade é muito dura, não é? Eu faço questão de falar que nós estamos num governo que precisa mais atenção ainda dos movimentos, porque o governo do Jair Bolsonaro já deixou desde sempre muito claro que ele não admite a existência da pessoa LGBT. Ele acha isso um absurdo. Ele disse isso várias vezes. Ele disse que era um horror se um filho dele, por exemplo, fosse homossexual e tal. Ele disse que corrigiria isso. Quer dizer, ofendendo o filho e ofendendo as pessoas, porque não tem o menor sentido você dizer isso. Mas ele fez esse discurso, ele encontrou no coração de muita gente abrigo, e as pessoas confiaram tanto nele que votaram, embora o Haddad tenha dado um show e quase que ganha as eleições também. A gente tem que registrar isso, né? E a gente sabe também que tem um reconhecimento por parte da sociedade mais envolvida nessas questões, reconhece no PT o partido que lidera as conquistas, né, para as populações LGBT. Então, isso aí é muito importante também dizer. Mas como sobreviver
a uma situação como nós já estamos aqui no Brasil, né? Na iminência de ter um enfrentamento muito mais difícil no cotidiano. Porque o problema não é o Bolsonaro sair de lá e te fazer mal. O problema é as pessoas verem aquele discurso, aquela afirmação que o presidente da República faz, e isso autoriza, né, mais violência, mais intolerância, mais lesão a direitos, e a gente não pode permitir isso. Eu faço questão de falar na live essa questão do Bolsonaro, porque mas aí tem um monte de gente que é Bolsonaro, paciência, tá ouvindo que é para entender, é pedagógico, compreender que ele está oprimindo, e isso pode ser seu filho, ele está oprimindo, pode ser seu irmão, pode ser, né, o seu pai, enfim, pode ser uma pessoa da tua família que não está podendo existir dignamente, com toda a significância que a palavra existir tem, em razão de uma brutalidade governamental, que é isso que se impôs a partir da eleição do Jair Bolsonaro. Então, acho que era importante você falar isso para a gente, agora num momento novo de nos contar quais são as nossas tarefas daqui em diante, né? O que está posto para o movimento nesse contexto do governo do Jair Bolsonaro e daqui para frente. Eu só quero lembrar, você está estudando direito também, né, Janaína? Tô. Pois é, eu sou advogada já há bastante tempo, e aí a gente percebe que a sociedade brasileira, no âmbito do judiciário, conseguiu avançar no reconhecimento bastante assim, de direitos para as pessoas LGBT. Por exemplo, o STF resolveu o problema do crime da homofobia em 2019 agora. Anteriormente, o CNJ, também por decisões anteriores, já desde 2011 do STF, reconheceu, disciplinou, organizou a possibilidade do casamento homoafetivo, né, ou a conversão de uniões estáveis em casamento. Quer dizer, hoje é a coisa mais comum do mundo, a gente vai ali, pede habilitação e se inscreve para o casamento, né? Então, isso é uma conquista importante, decorre de um provimento do CNJ. Outro importante é a troca do nome, né? A modificação do seu nome e da própria identidade sexual. Quer dizer, hoje você vai num cartório e resolve isso, mas também por força de um provimento do CNJ. Então, são conquistas importantes, são conquistas muito densas para a vida das pessoas, mas que elas estão só no plano da garantia jurisprudencial ou do entendimento do judiciário. E a gente tem que entender que a conquista de direito é lei. O direito você consagra no documento legal. E nós temos já proposto, né, várias leis que estão tramitando sempre no Senado ou na Câmara, enfim, que tornam essas e outras conquistas documento legal. Por quê? O STF vai sofrer modificações, o próprio Bolsonaro ameaça, porque o Bolsonaro não avisa a gente que vai, né, ele ameaça, né, vou botar uma pessoa terrivelmente evangélica. Cara, se fosse uma coisa tranquila, ele não falava nesse tom com o povo brasileiro, né? Ele fala porque parece que ele está dando um susto na gente, olha o que vai acontecer, olha que os evangélicos são muito bons, mas eu acho que o que ele quer pôr lá é outra coisa, entendeu? Não é bem uma pessoa boa, né, entre os evangélicos. Mas aí, Janaína, fala para a gente como é que a gente avança, qual é a pauta agora, né? Nós estamos também perto de eleições municipais, é âmbito também de discutir isso, como é que engrossa o caldo por aqui nas cidades e fortalece essa luta. Enfim, toca aí para a gente qual que é a tarefa. Então, eu acho que é importante dizer que ontem, no dia 28, foi criado o Conselho Popular Nacional LGBTI, né? Para quem não sabe, em 2019, Jair Bolsonaro extinguiu o Conselho Nacional LGBT, o CNCD, que ele foi um conselho criado no governo Lula, implementado no governo Dilma. É importante frisar isso, porque o conselho era um espaço, como sempre foi típico do PT, né? Um espaço de participação social, onde o movimento poderia discutir a política pública. O Bolsonaro extinguiu no dia 28, em 2019, na data do orgulho, ele fez questão de encerrar, destituiu o conselho eleito que tinha. Então, ontem, os movimentos sociais resolveram lançar o conselho, remontar, a partir só dos movimentos sociais, são 24 organizações compondo esse conselho, e a partir desse conselho, pensar o enfrentamento ao conservadorismo no país, pensar o enfrentamento
aos conservadores no legislativo, no executivo, né, nos municípios, no estado, pensar eleições também, né? Isso é importante. Estamos nas eleições e eu sempre faço questão de dizer para as pessoas que a gente não pode só se preocupar quem é o prefeito e a prefeita que a gente vai eleger. A gente precisa, inclusive, se preocupar com os vereadores e vereadoras que nós vamos eleger. É fundamental, porque se não tivermos representantes do povo, progressistas que, de fato, vão para lá cumprir o seu papel e pensar política pública para todos e todas, e pensar leis para todos e todas, fica difícil a gente realmente conseguir incidir com mais qualidade. Mas entre acho que as tarefas centrais que a gente precisa é enfrentar o fake news. Acho que a pauta LGBT tem sido usada muito no campo da moralidade, o que é muito grave, né? Eu desafio o governo Bolsonaro e desafio qualquer pessoa que siga o governo Bolsonaro a me apresentar qual documento foi publicado no Diário Oficial acabando com o kit gay. Porque ele usou isso durante a campanha de 2018. Porque eu vou acabar com o kit gay, porque tem kit gay, tudo dele, falava de economia, kit gay, falava de saúde, kit gay. Então, assim, você vê o quanto ele tinha projeto no país, né? Então, eu desafio, não tem kit gay. Ele não extinguiu porque não existe, nunca existiu, mas foi um programa usado para estimular pessoas que estão na linha da intolerância e aí vendeu uma série de outros aspectos. Eu acho que a gente precisa enfrentar, desmistificar. Gente, quando a gente fala em direito civil, direito de casamento, é o teu direito e do seu companheiro ou da sua companheira de poder estar no plano de saúde, de ter direito aos teus bens, os bens constituídos. Eu quero dizer que antes da gente estabelecer, era muito comum, depois que um dos casais falecesse, a família desse casal, que muitas vezes não tinha nenhuma relação, utilizava disso para pegar os bens e deixar a outra pessoa desamparada, construir uma vida com aquela pessoa desamparada. Então, quando a gente fala de casamento, a gente não está falando de casamento de igreja, pessoas. Nós não estamos falando de casar na igreja católica, nós não estamos falando de casar nas igrejas evangélicas, nós estamos falando de casamento civil, aquele do católico que você vai lá e registra para que a sua união esteja registrada. É por isso que nós lutamos. Estou dizendo isso só para a gente tirar alguns aspectos. Claro, fundamental. Então, desconstruir os fake news. A luta da população LGBT é luta por direitos civis. Então, assim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente falar sobre educação. A gente precisa reeducar o povo brasileiro. E reeducar a ser mais respeitoso. Não é reeducar para ser tolerante. Tem algumas coisas que, às vezes, a gente traz como elemento que são importantes. Parece que as pessoas criaram uma antipatia pelo PT, usando o discurso, porque fazia política para negros, porque fazia política para LGBT, mas parece que a gente tem uma necessidade de estimular tanto essa diferença social entre nós, que as pessoas não conseguiram pensar na importância de, além de tirar milhões de pessoas da miséria, porque o Brasil, quando nós recebemos, estava no mapa da fome, voltou agora novamente no governo Bolsonaro, a gente tirou milhões da miséria, casa própria, pessoas passaram a ter condições de ter a sua casinha, sabe? Nós estamos falando de pessoas negras acessarem as universidades públicas, estamos falando de políticas inclusivas, de segmentos, parte da população que não tinham acesso. Então, quando a gente fala da luta dos direitos civis, é isso, é incluir. E a gente precisa compreender que a gente só vai conseguir que o país cresça, que todo mundo viva uma condição igualitária se a gente lutar por todos de forma igual. Então, reeducar as pessoas, acho que a educação pode ser esse caminho. Gente, não ache que livros são bobagens, que tem muitas letras, não reproduzam o que o Bolsonaro diz, isso é inaceitável, são produções intelectuais, nossos educadores e educadoras, sabe, profissionais que estão todo dia nos educando, nos ensinando, compartilhando conosco o seu conhecimento, trabalham muito para isso, a gente precisa valorizar mais esses profissionais. Então, assim, o movimento LGBT vai ficar no enfrentamento ao governo Bolsonaro e a todos eles. Eu não sei se o filho do Bolsonaro é homossexual ou não, se for, é uma decisão dele, em algum momento da sua vida, sair do armário. Mas se ele for, eu lamento muito por ele, porque talvez isso é o que faça ele não sair do armário. É ter um pai que representa o Estado brasileiro, que faz um discurso constante de violência,
que acha, e você trouxe muito bem isso, Luísa, que acha tudo bem o meu filho ser bandido, está envolvido em esquemas, mas não pode ser homossexual, porque senão, né, tem que apanhar, né? É porque não foi corrigido. Eu acho que a gente precisa desmistificar, hoje, na minha opinião, nós precisamos desmistificar tudo que esse governo tem trazido de construção. A virar para jornalista e dizer você está terrivelmente viado hoje, sabe, a gente precisa... Gente, nós precisamos desconstruir, não adotem essa linha. Eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa, mesmo aquelas que apoiam o Bolsonaro, eu não acredito que elas apoiem esse tipo de discurso desrespeitoso. Porque todo mundo foi educado em casa para respeitar o outro, mesmo que você discorde da visão dele. E a gente precisa ter paciência entre nós. Mas, olha, o Conselho Nacional LGBT, e aí focando um pouco mais na gente, tem como diretriz o enfrentamento à LGBTfobia, né, denunciar os espaços do Estado brasileiro que estejam praticando algum tipo de violência contra o povo LGBT ou nos privando de direitos. Né? O Bolsonaro já foi denunciado na OEA, na ONU, em relação às questões LGBT, mas eu acho que, para além de, sabe, de nos organizarmos, é também de apoiar. Hoje, por exemplo, Mato Grosso, os movimentos lá estavam dialogando na possibilidade de criar um conselho popular também, lá ser um espaço de diálogo. Então é isso, a ideia é que a gente se organize, mas que a gente crie uma grande corrente de solidariedade, uma rede que a gente possa atuar coletivamente, que a gente possa propor para as eleições e para as candidaturas o modelo de cidade que nós defendemos, qual é o projeto político. Eu quero dizer, gente, a LGBT não luta só pela sua identidade, a gente fala também sobre cidade, a gente também fala sobre outras políticas públicas, a gente também defende o direito à água, a gente luta por tantas outras pautas, o direito à terra, sabe, pelo direito da vida indígena. Então, criar plataformas que possam nortear as candidaturas que queiram e desejem trazer a nossa pauta para a sua campanha, tenha onde buscar os temas e possa escolher qual tema cabe melhor. E a gente tem muita candidatura que tem falado assim, eu quero ser uma candidatura que debata a cidade com diversidade. E foi nessa pegada que a gente pensou, vamos criar aqui, construir elementos que dê a essas candidaturas esse olhar da diversidade sobre a cidade, mobilidade urbana, acesso à moradia. Então, a ideia é a gente trazer esses olhares também. O que a gente precisa dos nossos aliados e aliadas, e Luísa, você fez muito bem isso hoje, eu achei maravilhoso, porque a maioria das pessoas tem medo de nos chamar para algumas agendas, principalmente quando vão ser pré-candidatos. Porque tem medo de ser taxado como LGBTs, tem medo de campanhas negativas. Então, eu quero imensamente te agradecer, porque isso prova que o teu compromisso e a tua coragem está acima de dizeres pequenos, que não contribuem com nada na luta. Quero te parabenizar mesmo, porque você abriu esse canal. Acho que é importante. Quer nos ajudar? Abram os canais para a gente poder ter oportunidade de falar, trazer elementos, construir conjuntamente. Não tenham medo, acho que desconstruir essas coisas de você está andando com uma lésbica, então você é uma lésbica. Nós temos que desconstruir isso. Andando com uma pessoa, né? As pessoas são seres humanos, nós somos seres humanos, independente de eu ser homossexual e você ser heterossexual, nós somos seres humanos que lutamos pelo bem do país, que lutamos pelo bem do povo, que lutamos pelos direitos de todas e todos. Então, nós vamos lutar pelos direitos humanos. Nossa pauta é do campo dos direitos humanos, mas nossa pauta também quer incidir em outros espaços. Não é, gente, não é de forma nenhuma acabar com o modelo tradicional que você tenha na sua casa de família. Não queremos acabar com a imagem do papai, nós não queremos acabar com a imagem da mamãe, nós queremos incluir outras imagens de família. A gente não quer privilégios, a gente quer incluir a população LGBT nos mesmos acessos aos direitos. Então, nossa ideia não é a gente acabar com isso, nós não queremos desconstruir, gente. Nós queremos incluir, ampliar, melhorar e avançar na luta e debater com todos e todas. E tem várias igrejas evangélicas que são progressistas hoje, que têm aceitado a população LGBT, incidido nesse debate, e são poucas ainda, mas a gente tem dialogado, mas eu queria pedir carinhosamente para aqueles e aquelas que tradicionalmente acham que a gente quer acabar com a família, quer acabar com o país, não é verdade. A gente quer construir esse país como sempre tem feito, a gente quer ter os mesmos direitos que todos e todas, mas a gente quer, principalmente,
construir isso de forma coletiva. E nós não vamos conseguir fazer sozinhos se a gente não puder contar com vocês também nessa luta. A gente quer ter direito a viver. A gente não está pedindo mais para poder. A gente não quer morrer porque é LGBT. É isso, gente. A gente não quer morrer porque é LGBT. É verdade, você pode levar um tiro por causa de um assalto, muitas coisas que não deveria acontecer, mas acontecem. Mas você tem um elemento a mais, né? Que é o elemento de ser LGBT, assim como ocorre com a população negra, né? Que é sempre o alvo central da atuação policial. Então, todos esses elementos a gente precisa combater. Essas mudanças sociais, não queremos fazer nenhuma revolução que desvirtue, como muitos dizem, né? Não, porque o PT quer levar esses viados, essas sapatão para dentro da nossa casa. Gente, na boa, desculpa, você pode ter a família do tamanho que você quiser, mas você tem algum LGBT na sua vida? Eu tenho certeza que, mesmo que você discorde do movimento LGBT, eu tenho certeza que você quer o bem dessa pessoa. E o bem dessa pessoa implica que a gente precisa entender que o Brasil é o país que mais mata LGBT. Se a gente não entender isso, esse seu amigo, esse seu parente, pode ser uma próxima vítima dessa violência. O que a gente vê, daqueles que não morrem, a quantidade de jovens que ficam com sequelas, sabe? Que deixam de andar, de falar, são imensas. E para esse pai e essa mãe... Janaína, você trouxe assim, a realidade mesmo que a gente vive e trouxe com muita força quais são as ações daqui para frente, pelo menos assim, até o outro encontro que a gente vai ter no ano que vem, que é sempre um calendário importante para a gente comemorar, assim, refazer e tal. E é muito importante ocupar os espaços de poder local, como você disse, com pessoas LGBTs eleitas, vereadoras, prefeitos e tal, e também aliados, porque isso fortalece a luta, faz com que ela seja mais substancial. Eu sempre, assim, fazer propaganda minha agora para você, eu sempre fui, para você e para todo mundo que está nos assistindo, até dizer que a Raquel Anderson é uma escritora, está aqui com a gente, uma pessoa maravilhosa, a Narcisa Valdez também, a Adriana Araújo, que é uma terapeuta também muito talentosa, o Wagner Campos, um militante que eu também conheço bem, a Cida Gonçalves, que você conhece, né? Cida! Aparecida, está aqui com a gente, ela é uma graça, a Mônica, a Lidiane, o Oséias, a Marina, a Manuela Nicodemos, eu acho que você conhece a Manuela, é uma militante também, bastante forte, enfim, a Jamile, a Lene, a Leide Pedroso, que é pré-candidata a vereadora pelo PDT, com muito orgulho ela está aqui assistindo aqui conosco, uma graça, uma aliada nossa também, da luta, né? A Ana Cláudia Ledesma está dizendo que você é ótima mesmo, né, a Ana Cláudia? Ela já está constatando aqui o que todos nós já vimos. E a Tainara Félix, que também está aqui, a Tainara esteve conosco numa live para falar sobre aquele hashtag ExposedCG, sabe, o Exposed, que as pessoas denunciam abuso sexual, violência e tal. A Tainara esteve conosco falando sobre isso, porque ela é militante da Marcha Mundial de Mulheres, enfim, ela tem uma militância muito forte nessa questão. E aí, só para você ter uma ideia do que é Campo Grande, em 14 horas, Campo Grande ficou no topo dos assuntos mais comentados do Twitter, de tanto relato de violência sexual, de oportunação, de todas as formas de estupro, enfim, e envolvendo todos os tipos de homens que você possa imaginar, homens e mulheres também, né? E instituições, inclusive. Mas, assim, você está arrasando, está nos ajudando muito, né? Ajudando as pessoas. Mas nesse âmbito de eleger, né, fortalecer as alianças e tal, eu vou contar aqui para quem não sabe, mas para você também, eu tive um mandato de vereadora aqui de 2013 a 2016. E nessa época, em maio, mais ou menos nessa época da comemoração do orgulho, o CNJ editou aquele provimento do casamento civil. Eu era vereadora, falei, o que nós vamos fazer? O CNJ fez isso aí, não tem que fazer alguma coisa, né? Então, nós resolvemos fazer uma moção de congratulações do Legislativo Municipal ao CNJ por ter feito, né, esse provimento que resolveu, disciplinou para todo o Brasil e tal. Para o CNJ e para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que foi um dos que rapidamente determinaram o que os cartórios deveriam fazer na habilitação para o casamento, enfim. E aí eu falei, olha, é uma maneira de saudar, né? Isso já comunica para todo mundo e fica uma coisa bacana. Bem, fomos para o plenário, chegamos lá, li a moção,
você precisava ver que absurdo. Os vereadores não estavam compreendendo, dizendo que nós estávamos provocando o casamento entre pessoas do mesmo sexo, nós estávamos divulgando isso, que a gente estava estimulando, que a gente... um desespero. E foi uma sessão quase toda tomada por essa discussão, e graças a Deus a bancada do PT teve com a gente, do PDT também, a lei se lembra disso e outras, e nós conseguimos aprovar. Eu cheguei ao cúmulo de falar para um dos vereadores que estava recusando que aprovassem a emenda, a moção. Eu disse para ele, olha, eu não sei se você conhece, mas o CNJ é Conselho Nacional de Justiça, assim, a instância bem superior da justiça brasileira. Ela já decidiu isso, mais do que isso, ela determinou, botou até uma regra lá que se não fizer vai ter multa. E aqui você vai querer segurar uma moção de congratulação para isso não estimular as pessoas a terem um casamento, terem convertido a sua união estável em casamento, que coisa mais sem jeito, né? E assim, é só para que a gente, todos nós tenhamos dimensão do que é, né, o preconceito, né, como que ele aparece, às vezes, numa falta de compreensão bem natural daquilo que é o direito das pessoas, né? É como você disse, como é que eu vou fazer se eu não me casar? Quem é que vai herdar os meus bens? E aí, eu posso adotar uma criança? Eu posso ter um filho? Como é que vai disciplinar essa minha relação? Então, eu acho que a gente precisa avançar na aprovação das leis. Ontem, a Câmara e o Senado ficaram lindos, ficaram coloridos, ficaram maravilhosos, né? Acho que foi um avanço, não sei o que você quer falar sobre isso, mas eu tomei como um avanço, mas podia ter aprovado uma lei ou outra que estão lá esperando, né, como registro desse apoio. Mas, de qualquer maneira, eu achei que foi construtor, né? Aquilo lá é um símbolo, né, de poder, né, a representação do parlamento brasileiro, todo enfeitado, lindamente enfeitado, diga-se de passagem, com qualidade, não foi um enfeitezinho qualquer, né, projeções de palavras como liberdade, democracia, então eu acho que assim, que foi um momento bacana, que eu acho que você podia falar isso aí também para a gente nesse momento. Então, não, claro que foi um momento importante, todo mundo vibrou com aquele ato, tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara também se manifestaram em Twitter, né? Foi bem interessante eles falarem sobre a importância do orgulho e, ao mesmo tempo, dar uma cutucada nos setores conservadores. Foi um ato importante, mas a gente esperava mais. O PT fez um movimento, eu acho que é importante, o PT não fez um movimento pela iluminação, tá? O PT fez um movimento, e a gente tentou durante a semana que a gente conseguisse colocar algum projeto para ser aprovado na casa, né? Tentando dialogar algum projeto que fosse possível passar sem nenhuma modificação para atender interesses conservadores, tá? A gente queria um projeto que atendesse, de fato, os direitos da população LGBT. Não foi possível, né? O cenário ainda é difícil na Câmara, mas a iluminação foi muito importante. Aí a iluminação teve aí uma articulação do David Miranda, que é o deputado federal, o único gay assumido, a gente sempre faz questão toda, inclusive ele mesmo, né, o único gay assumido, a gente sabe que tem outros LGBTs na casa, e que tem receio de se colocar, o senador, e cidadania, se eu não me engano, também. Mas foi um momento bonito, foi simbólico. Eu tenho certeza que o Bolsonaro deve ter ficado muito incomodado com as demonstrações de cores. Para mim, eu acho que tinha que ter um toda semana, para a gente lembrar que o país é diverso, é colorido também, né? O colorido sempre dá mais beleza, né? Sempre dá mais claro. Mas, infelizmente, o Congresso ainda é um grande... O STF decidiu sobre criminalizar justamente porque você passou aí quase 2 décadas na casa com muitos projetos entrando e saindo, e nenhum deles foi para reconhecer aí a necessidade de criminalizar crimes, gente, crimes que têm teor de ódio para a população LGBT em função da orientação sexual e identidade de gênero, né? Porque até isso tentaram construir, que a gente queria privilégios e uma pena diferenciada de todo mundo. Não era privilégio, era ter ali um reconhecimento e um caminho para conseguir denunciar, porque era muito comum, principalmente quanto mais distante das grandes metrópoles, né? Eu não sei como é que eu vou tipificar isso aqui, porque não tem lei. Isso era muita desculpa que se dava, né? Não sei como eu vou botar aqui no boletim de ocorrência, porque não é... Então,
essas lacunas sociais que foram ficando, o STF foi tentando cobrir esses buracos, né? A gente teve ontem, no processo do Conselho Popular, a gente apresentou ali um diagnóstico do início de janeiro de 2019 até tempos atuais, 2020, Olha, os desmontes das políticas para a população LGBT, e aí eu infelizmente, eu disse, gente, eu vou começar com um espaço que eu achava fundamental de construção política, que foi o SECADI. Ela era uma secretaria que, entre as suas funções, ela qualificava, né, formava professores, não, tá? As pessoas não daqui sair criando um novo kit. Professores, né, e profissionais da área de educação sobre o tema da diversidade sexual. Então, isso foi o primeiro ponto, além de outras centralidades que ele fez. Mas eu não acho que o Congresso a gente consiga aprovar algum projeto nesse cenário, a não ser que o Centrão de fato queira, né? A gente depende. A esquerda a gente sabe que quer, mas o Centrão precisa dizer que vai ter disposição de ajudar nesse sentido. Mas desse governo federal eu tenho certeza que nenhuma política para a população LGBT de fato vai existir. É bem interessante, porque vários jornais fizeram matéria com a gente sobre o Conselho Popular, todos procuraram o Ministério da Damares e se eles teriam algum programa para apresentar, né, voltado para a população LGBT, e todas fecharam matéria dizendo que não tivemos retorno, né? Porque não tem retorno para dar. Mas assim, pois é, Janaína, mas temos que ter pouca tolerância com isso, né? Eu vejo a sua luta, eu sei que você é das batalhadoras, né? Mas estou falando a todos nós, né? Por isso que é preciso estar de prontidão para realizar as ações e tal que são necessárias. As pessoas LGBT pagam impostos, como todo mundo, não é? E aí, o Estado brasileiro está lá com o dinheiro, é uma política que é importante, que é necessária, e não vai realizar e acha que isso aí está correto? Né? Nós temos que dividir. O Estado brasileiro, ele não pode ser a opinião, né? Ah, eu quero assim ou eu quero assado. Não é assim. A condução das políticas públicas deve ser de acordo com a necessidade que a sociedade tem e tomar a providência necessária, né? Então, é muito, muito ruim esse governo e a gente tem que manter a luta sempre, né? A Janaína está de super parabéns por ser a nossa representante lá, né? Tem formação, tem capacidade, tem acúmulo, está na militância há muitos anos, né, nessa questão, e tem essa leveza de falar, de abordar as questões com essa maneira, assim, muito agradável, né, como você fez aqui com a gente. Então, está super convidada, né, sempre para estar aqui. A Leide é candidata do PDT, mas se ela te chamar, você venha de novo, né? Nós temos outras candidatas na nossa chapa, pré-candidatas, né, do PT, que têm compromisso, enfim, com a luta, que representam, né, enfim. Então, eu acho, assim, que nós estamos aqui prontos para fazer desse momento pré-eleitoral, do momento eleitoral, que as atenções estão voltadas para o debate, a inserção desse debate franco, sincero, honesto e construtor. Como você disse, nós não vamos fugir desse debate. Isso aí é uma bobagem, isso não vai dar certo. Então, fazer desse momento, que é um momento de atenção, mas de entender por que é que eu vou votar numa candidata ou num candidato LGBT, por que é que eu vou votar num aliado do movimento, por que é que isso é importante. Então, vamos aproveitar esse tempo de que as coisas estão mais assim, né, no plano da política, né, quentes, para refletir, para mudar comportamento, para mudar as políticas e tal. E quando a gente estiver lá, os companheiros que estiverem lá, a gente vai também dar todo o instrumento para que seja transformador e profundamente transformadores, né? Deixa o tempo para você falar aí à vontade, o que você acha que deve falar, assim, para concluir, já estamos quase terminando, né? Mas fica aí para você dar o seu recado. Então, eu vi uma companheira, a Tainara, ela comentando assim sobre a política pública para as mulheres, né? Acho que é importante deixar claro que a SPM vive um desmonte gradativo, né, da política. A própria Casa da Mulher Brasileira, que foi uma ação
a Cida sabe mais do que eu, inclusive, sobre isso, a importância da Casa da Mulher Brasileira. Nós, LGBT, nós lésbicas, bissexuais e trans, sabíamos também da importância desse instrumento. Inclusive, nós éramos acolhidas nesse espaço. Né? Quando você vê o desmonte da Casa da Mulher Brasileira, é justamente um espaço para receber, mas para também tomar providência. Mulheres que são vítimas de violência, e você vê ali um desmonte dessas políticas. A gente pode apontar uma série de políticas que não são só políticas para LGBT, a própria saúde, além de troca, entra, comando, agora um militar, a própria saúde, que é essa tentativa de, por exemplo, desconstruir o SUS. Se a gente vive um processo de pandemia, é porque o presidente não enfrentou. Não é porque a gente não tinha um sistema que pudesse executar, mas é porque o presidente achou que era só uma gripezinha, sabe? E acha que tem que dizer para a população que não tem que levar com seriedade a doença que está aí hoje, que nos faz, para aqueles que têm a condição de ficar em casa, né? Porque tem aquelas pessoas que infelizmente não têm a condição de ficar em casa, que foi o processo de auxílio, aquele auxílio emergencial, sabe? Uma batalha para passar no Congresso. A proposta dele inicial era R$200, o PT apresentou uma proposta de R$1.200, né? E o tempo que ele levou para começar a pagar essas famílias que precisavam dessa bolsa, que estavam desempregadas, não tinham mais, principalmente essas autônomas, né? Se a gente precisa ficar isolado, não existe círculo no comércio que dê condições para que essas pessoas possam minimamente sobreviver. Então, a gente precisa entender que o governo ele tem um projeto. Eu não acho que o Bolsonaro seja uma pessoa desequilibrada, não, gente. Ele tem um projeto que não atende o país, um projeto que não atende o interesse do povo, um projeto que vai cada vez mais intensificar o discurso de ódio, marginalizar o povo preto, marcar o povo LGBT e executar as mulheres, porque ele também estimula discurso sobre os direitos das mulheres. É quando ele diz que o problema da violência doméstica é porque está todo mundo em casa, ele banaliza essa violência que ocorre. Eu estou falando de feminicídio dessas mulheres, não estou só de feminicídio, e ele banaliza esse debate. Os filhos dele contribuem muito para esse discurso machista, misógino, sabe, patriarcal. Eu quero dizer aos companheiros e companheiras que a gente tem aí um cenário difícil, mas a gente tem um conjunto de pessoas que acreditam num país melhor e que a gente precisa, de fato, se unificar mais nessa luta para enfrentar o que esse governo tem feito com o país, principalmente para atender interesses empresariais, atender interesses americanos. O presidente que circula para saudar aquele povo que fica no cercadinho à sua espera, com a bandeira norte-americana, ele não está a serviço do país, ele não é patriota. As pessoas precisam entender isso, sabe? A mensagem que ele te passa não é de patriotismo, mas a gente precisa construir um outro sistema político. A gente acreditou que depois do golpe a democracia seria nas urnas. Que democracia? Que democracia, gente? Nós vamos debater o sistema político. Nós precisamos modificar a forma da gente ter as nossas candidatas, a nossa representação nos espaços. Mais participação de mulheres na política, mais participação de pessoas negras na política, mais participação, sabe? Nós precisamos dessa diversidade que o país tem também dentro dos espaços de poder. Claro. E esse sistema é um sistema que não nos dá um privilégio, que não nos dá condições de trabalho. Né, companheira? A gente, enquanto mulher, sabe o que está falando bem. Então, assim, a gente precisa unificar as bandeiras, unificar as lutas, né? Você falou da Marcha Mundial, e aí eu lembrei do quanto, por exemplo, o trabalho que a Marcha Mundial tem, inclusive na defesa das pautas LGBTs, eu quero fazer referência como um movimento social importante. Quero também responder para a companheira do PDT, não tem problema, é isso, a gente troca, a gente dialoga, parceiros e parceiras são todas bem-vindas, a gente não faz distinção, só precisa acreditar na luta e estar conosco nessa bandeira. E, Luísa, muito, 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 muito obrigada mesmo. Eu quero te dizer que eu me encantei contigo lá no Mato Grosso do Sul, mas essa nossa conversa do final de semana e essa nossa conversa hoje só me deixa mais encantada e feliz que a gente, de fato, e eu torço muito para que essa Câmara Legislativa esteja esse modelo de mulher aguerrida que é você. Recheado, que não seja só vocês, que sejam várias outras que possam estar lá conosco também nesse espaço.
Muito obrigada. É Jéssica, né? A Jéssica que está. Muito obrigada, Jéssica. Achei ótimo. A gente tem debatido muito no PT isso, a importância da inclusão. E estar numa live em que todas as pessoas possam me ouvir é importantíssimo. Estou realmente muito, muito feliz de estar nesse espaço aqui. Uma honra para mim, viu? Imagina, uma honra nossa, você cheia de tarefas nesses dias e assim, rapidamente nos atendeu, disse, não, pode deixar que eu me encaixo, eu estarei. E aí, sábado à noite, a gente se conversar um pouco, então foi muito bacana. Ó, o Oséias, que é palhano, ele também está aí, não sei se você está vendo, ele está dizendo que ele quer os contatos dos grupos LGBTs aqui de Campo Grande para dar apoio, para participar. Realmente tem várias organizações que a gente pode passar para você, Oséias, enfim, saber qual é a luta que estão fazendo e se engajar e ajudar, sem dúvida alguma. Quem está assistindo a live aqui já pega o Oséias lá, que o Oséias quer ajudar nessa luta, ficou encantada aí com a tua fala, com certeza. Eu também quero agradecer muitíssimo a Jéssica Garcia, que veio nos ajudar hoje, né? Um beijinho mesmo carinhoso para você. Obrigada. Obrigada pelo beijo. A Janaína, beijo, obrigada, viu? Tá em Brasília, né? Estou em Brasília. Tá frio aí, não? Tá um pouco frio, mas tá tudo fechado. Eu tô com uma calça moletom, uma meia no pé. Muito frio. Não, preciso botar uma meia. Jéssica, você sabe como é que faz fora Bolsonaro? Como que é, Jéssica? Nós não sabemos fazer. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Letra B, Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora. Aqui também, que mais fácil. Fora. Difícil. Obrigada também por nos ensinar isso e tantas coisas, tá? Um beijo a todo mundo que participou com a gente aqui. Obrigada mesmo. Obrigada, beijo. meus amores. Imagina, tchau. Obrigada.